Em meio à vastidão do cosmos, onde galáxias espiraladas dançam e estrelas nascem e morrem, existe uma força ainda mais misteriosa: a oração. Vamos mergulhar nas páginas da história, na sabedoria antiga da Bíblia, e examinar 3 histórias extraordinárias. Junte-se a mim, enquanto exploramos o poder transformador da oração. Nossa primeira história nos leva de volta a um tempo de patriarcas e matriarcas, a uma mulher chamada Ana. Ela vivia em uma época em que a maternidade era vista como uma bênção divina e uma marca de honra para as mulheres. Imagine, se puder, a dor silenciosa de Ana, a angústia em seu coração. Cada dia que passava sem um filho era um lembrete constante de sua dor e de seu desejo não realizado. Anos se passaram, e o dom da maternidade, um anseio profundo dentro dela, permanecia intocado. Ela via outras mulheres com seus filhos e sentia um vazio ainda maior. O peso da infertilidade, o escárnio silencioso, o vazio em seus braços a cada manhã. Ana carregava esse fardo invisível a cada passo. Ela se sentia isolada, mesmo em meio à multidão. Mas Ana se recusava a sucumbir ao desespero. Ela tinha uma força interior que a mantinha firme, uma esperança que não podia ser apagada. Ela buscou consolo e força onde sempre soube que poderia encontrar na presença de Deus. Em suas orações, ela encontrava um refúgio, um lugar onde podia derramar suas lágrimas e expressar sua dor. No silêncio sagrado do templo, Ana derramou seu coração. Ela não se importava com quem a via ou a julgava. Sua conexão com Deus era tudo o que importava naquele momento. Suas palavras não eram frases bem ensaiadas, mas o clamor cru de uma alma ferida, uma súplica desesperada por um milagre. Ela prometeu que, se Deus lhe concedesse um filho, ela o dedicaria ao serviço divino por toda a sua vida. Imagine Ana, de joelhos, lágrimas silenciosas deslizando por seu rosto, enquanto ela implorava a Deus por um filho. Cada lágrima era uma expressão de sua fé e esperança inabaláveis. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu a oração de Ana. Ele viu sua dor, ouviu seu clamor, e decidiu abençoá-la com o dom que ela tanto desejava. Samuel, um nome que significa Deus ouviu, tornou-se um testemunho vivo do poder da oração perseverante de sua mãe. Ele cresceu para ser um grande profeta, guiado pela fé e devoção de Ana. A história de Ana é um farol de esperança para todos que se encontram em meio à escuridão, lutando contra desafios que parecem insuperáveis. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a perseverança podem trazer luz e transformação. Nossa próxima parada nos leva ao reino de Judá, onde encontramos um rei piedoso chamado Ezequias. Ele era conhecido por sua devoção a Deus e por seus esforços em restaurar a verdadeira adoração em seu reino. Imagine a sombra da morte pairando sobre Ezequias, um homem que sempre buscou fazer o que era certo aos olhos do Senhor. O diagnóstico cruel que ecoava em seus ouvidos: você não se recuperará, você morrerá. Era uma sentença que parecia definitiva e inescapável. Diante de uma sentença de morte, Ezequias poderia ter facilmente se entregado ao desespero, permitindo que o medo e a tristeza o consumissem. Mas ele escolheu um caminho diferente. Em vez de se render, ele decidiu buscar a face de Deus com ainda mais fervor. Ele se voltou para a parede, um gesto de profunda introspecção e humildade, o peso da profecia e a iminência da morte o esmagando. Cada palavra do decreto parecia uma pedra em seu coração. Mas Ezequias, mesmo em sua fragilidade humana, agarrou-se à única fonte de esperança que lhe restava: a misericórdia de Deus. Ele sabia que somente o Senhor poderia reverter aquela situação. Com o coração partido e lágrimas salgadas escorrendo por seu rosto, Ezequias orou como nunca havia orado antes. Suas palavras eram carregadas de dor, mas também de uma fé inabalável. Ele lembrou a Deus de sua fidelidade, de sua obediência inabalável, e de todos os esforços que fez para seguir os caminhos do Senhor. De seu compromisso em seguir os caminhos do Senhor. Ele não estava apenas pedindo por sua vida, mas reafirmando seu compromisso com Deus. Sua oração não era uma barganha desesperada, mas um apelo sincero à misericórdia de Deus.
Ele sabia que sua vida estava nas mãos do Criador, mas um apelo sincero à misericórdia de Deus. Ele sabia que, se houvesse alguma esperança, ela viria do Senhor. E Deus, em sua infinita compaixão, ouviu o clamor angustiado de Ezequias. O Senhor não é indiferente às lágrimas de seus servos. O profeta Isaías, ainda a caminho para entregar a mensagem final, foi instruído a retornar ao rei com uma notícia incrível. Eu ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Vou curá-lo. Esta mensagem trouxe uma nova esperança ao coração do rei. Deus, em sua soberania, escolheu adiar o decreto da morte, concedendo a Ezequias mais 15 anos de vida. Este ato de misericórdia divina foi um testemunho poderoso para todo o reino. A história de Ezequias é um testemunho poderoso da capacidade da oração de transcender os limites do humano e do divino. Ela nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a fé e a oração podem trazer uma intervenção divina. Nossa jornada nos leva agora a uma prisão fria e escura em Filipos, onde 2 homens, Paulo e Silas, estão presos. Este lugar não é apenas uma prisão física, mas um símbolo das adversidades e desafios que todos enfrentamos em nossas vidas. Falsamente acusados, espancados e jogados em um calabouço, eles poderiam ter sucumbido à amargura e ao desespero. A dor física era intensa, e a injustiça de sua situação poderia facilmente ter levado qualquer um ao desespero. Mas, em vez de amaldiçoar a escuridão, Paulo e Silas escolheram acender uma luz. Eles se voltaram para a oração e o louvor, encontrando força e consolo em sua fé inabalável. Imagine a cena. O odor de mofo e suor impregnava o ar, o silêncio quebrado apenas pelo som das correntes. A escuridão era quase palpável, uma presença opressiva que parecia esmagar qualquer esperança. No entanto, do fundo daquela prisão, uma melodia começou a se elevar. Era uma canção que desafiava a escuridão, uma expressão de fé que se recusava a ser silenciada. Não era uma canção de lamento, mas um hino de louvor, uma declaração poderosa de fé em meio à adversidade. Cada nota era um testemunho de sua confiança em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. A cada palavra, a atmosfera opressiva da prisão começou a mudar. O poder da fé e da oração estava transformando aquele lugar sombrio em um espaço de esperança e luz. As correntes que prendiam seus pulsos não podiam aprisionar seus espíritos. A verdadeira liberdade vinha de dentro, de sua conexão com o divino. De repente, um terremoto violento sacudiu os alicerces da prisão. As paredes tremeram, e o chão se abriu, como se a própria terra estivesse respondendo ao poder de sua fé. As correntes que prendiam Paulo e Silas se romperam. As portas da prisão se abriram com um estrondo. A liberdade física finalmente refletia a liberdade espiritual que eles já haviam alcançado. O carcereiro, acordado pelo terremoto e temendo por sua vida, estava pronto para tirar a própria vida quando Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" A compaixão de Paulo salvou não apenas a vida do carcereiro, mas também sua alma. O carcereiro, tocado pelo poder da fé que viu em Paulo e Silas, abriu seu coração para o Evangelho e foi batizado junto com toda a sua família. A transformação foi completa, uma nova vida nascida da escuridão. A história de Paulo e Silas nos ensina que a oração não se limita a pedir a Deus o que precisamos, mas também a agradecer por quem Ele é, mesmo em meio às provações. É um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a fé pode iluminar o caminho e transformar corações. As histórias de Ana, Ezequias, Paulo e Silas ecoam através dos milênios, lembrando-nos do poder extraordinário da oração e da fé. Cada história é um testemunho da fidelidade de Deus, da sua disposição em ouvir e responder às orações daqueles que o buscam com sinceridade e fé. Essas histórias mostram que a oração pode abrir portas, mudar vidas e trazer milagres incríveis. Se você precisa de uma resposta de Deus, continue orando com fervor. Não desanime se a resposta não vier imediatamente. Deus está ouvindo,
e Ele agirá no tempo certo e perfeito, conforme sua vontade. Use a oração com sabedoria, com fé e com expectativa, e você se maravilhará com o que Deus fará em sua vida e através de você.